boa ideia do que está acontecendo, porque já faz muitos anos que eu estive em solo britânico. Como muitas lojas, essa está aberta há 20 anos. Embora ela tenha o nome SFC na porta, a sede não tem contato com os gerentes daqui há muito tempo. O que mais me incomoda é a higiene, é a maior preocupação. E eu não vou tolerar imundície e alimentos feitos e apresentados incorretamente. Sábado à noite, o turno mais agitado da semana. Vai ser um choque, porque faz muito tempo que não fico no balcão. Eu não ligo para sujar as mãos, mas saber o que fazer vai ser novidade para mim. Olá, sou o Jim. Oi, Jim. Sam? Sou o Sam. Olá. Esse é o Cam. Hoje, Andrew vai trabalhar para o gerente e dono de 39 anos, Sam. O seu uniforme já está aqui. Muito bom. Tá tudo perfeito. Sam não faz ideia que o estagiário seja o diretor administrativo da Southern Fried Chicken. Jim, o que vamos fazer hoje é mostrar tudo para você da área da cozinha. Sim. Todos os procedimentos, desde o cozimento até servir. Como muitos donos da SFC, Sam diversificou o cardápio do fast food. Aqui estão os recheios das pizzas e os legumes. E aqui os hambúrgueres. Certo. Esse é o kebab de frango. Muito bom. Aqui é onde o kebab é cozido. Já comi algumas vezes. E ali é onde o armazenamos. Eu já comi isso. Cada centímetro da cozinha de 50 metros quadrados é usado. É apertado para 5 funcionários. Não, eu não sei. Eu acho que você... É uma cozinha compacta, tem tudo que precisa aqui dentro. Tá ótimo. Quando tá cheio, é mais fácil servir os clientes assim. Cada um trabalha na sua própria área. Isso, em seu E a departamento. comida passa por eles. Isso mesmo. Tá ótimo. Esse é o caixa. É aqui que você serve o cliente, tá? É aqui que você deve passar a maior parte do seu tempo Vou hoje. precisar da sua ajuda. Vou mesmo. Tudo bem, tudo bem. Temos muitas mãos a bordo hoje. Estou ansioso. Para se preparar para os primeiros clientes, Sam coloca Andrew para preparar o frango com seu colega Cam. Esses são os ingredientes secretos? Essas são as receitas. Certo. Essa aqui é a farinha. Tá, o que faz com ela? Cobre o frango com ela? Isso mesmo. Trabalha muitas horas aqui? Olha só, nós saímos mais tarde na sexta e também no sábado, então... Então que horas você espera chegar em casa hoje? Hoje, talvez, se tudo der certo, umas 4 horas. 4 horas, por aí, é isso aí. Uau. É, Andrew acha o primeiro problema. tá na temperatura ideal, não tá? A fritadeira de pressão KFC? para fazer o frango deve ser da SFC, mas é óbvio que não é. Essa quebra no contrato é o bastante para impedir que eles usem o nome da SFC. Você levanta, abaixa, Estava embaixo. depois vira isso pro lado. Há outro problema. Coloca A direto. estufa usada para manter o frango numa temperatura segura está com o termostato quebrado. Dá para ver que é preciso investimento em máquinas, o que melhoraria o fluxo dos produtos. Eles economizaram nos equipamentos, eles são bacanas, mas não se pode economizar e ter consistência. Frango e batatas, por favor. São 10h30 da noite. Andrew vai ficar cara a cara com os clientes britânicos pela primeira vez em anos. Então, Daqui é maravilhoso. bom, você vai atender até mais tarde, tá? É preciso ser bem rápido. Às vezes entram 5, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ser rápido e também proativo. Ei, o que vocês vão fazer hoje? Fechados. O comércio aumenta quando as pessoas seguem para as boates próximas, mas essa é a calmaria antes da tempestade. Só vai ficar pior. São muitas pessoas entrando na loja. E aí, qual é de vocês aí, hein? Qual é, hein? E aí? E só querem comer alguma coisa. E o nosso trabalho é ver o que eles querem comer e tentar fazer com que eles saiam o mais rápido possível. 2 pedaços para viagem, por favor. Andrew pôde checar se a cozinha funcionava direito. 2 frangos com batata. Eu ainda tô com fome. Qual é? Eles são rápidos, eles mal falam e a comida já está lá na frente. Eu venho aqui há 4 anos. Um cliente leal, boa notícia. Beleza, tem razão. É um cliente ideal.
costuma ser assim, não. Tá bom. 2 coxas de frango. É. Mas eu vi. Eu queria 2 kebabs e 2 isso. pedaços. Mais um suco Esse aqui é o seu, senhor. e mais um Vão querer bebida também? Tô cheio de fome. da cidade, cara. Não dá pra errar com Pode botar uma rodada de 5 bebidas aqui pra gente. Eles têm habilidade e talento para servir, cuidar de clientes bem difíceis. Esta é uma habilidade que nem todos têm. O frango supremo tá pronto? Tá, já tá saindo. Já tá saindo, gente. Tá Sob pressão, os problemas começam a surgir. Cadê o Jim? O que ele tá fazendo? Para atender os pedidos, eles burlam regras de saúde e segurança, preparando frango cru dentro da pia. Estão fazendo do jeito mais fácil. Basta um cliente ter intoxicação alimentar para o negócio acabar. Jim, volta pra cá, por favor. Sei. Cadê a pizza? Leva 7 minutos pra assar, senhor. Tá saindo. Um kebab com batata, 2 pedaços com batata e 1 com batata. Você é muito gentil. Muito gentil. Pizza ainda não saiu. Vai relaxar. Opa, caiu aí, ó. Falar sobre coisas Estão light. enrolados, hein? É um hambúrguer de frango? Comer. Uma galinha! Eu sou uma galinha! Sabe o que eu mais gosto daqui? Hambúrguer de legumes. R$1,99, por favor. Obrigado. R$2,80, por favor. Obrigado. Isso não é tão bom, não. Demoram muito. Cara dele? Minha pizza! Que palhaço! Tá vendo? Para de bobeira! Assume agora. Tem certeza? Tem certeza, Jim? Eu não acredito. Não, vai embora desse... Vai lá, Mais faz de pra você? novo. Um pouco. Eles estão esperando seus pedidos. Lembra de algum deles? Legal. Não? Não Tudo bem, lembro. tudo bem. Tá tudo saindo, tá? Você tá esquisito. Não tenho cabeça, tô acabado. São muitos pedidos, pensar em tudo ao mesmo tempo. É muito difícil, o barulho no fundo. Bebeu. Eu fazia perguntas, você pega 3, 4 pedidos e não lembra o primeiro. Isso me acordou depois de 30 anos. Foi horrível. Meu Deus, como é que vai ser na segunda noite? Eu me sinto envergonhado pelo apoio que me deram. E eu tenho sorte, tenho um bom estilo de vida. E foi nas costas desses caras que trabalham duro aqui. Eu tô com lágrimas nos olhos, meu Deus. Undercover Boss. Undercover Boss. Andrew Withers, dono e diretor administrativo da rede de fast food Southern Fried Chicken, está disfarçado em sua própria empresa. A família de Andrew fez a SFC Delivery Internacional gerar lucros enormes. Mas no Reino Unido, a história é diferente. Noite passada, desordeiros de pubs deram a ele muito o que pensar. Estou chocado, sabe? Eu não sabia o tipo de clientes que vêm ao restaurante e que tipo de serviço eles precisam fazer para manter o negócio. Estou definitivamente alheio sobre os negócios no Reino Unido. Ele vai a noroeste para Ocean Road, em South Shields, um lugar conhecido pelos problemas à noite. Restaurantes estão entre os primeiros a sofrer recessão. Este abriu há 10 anos. E o exterior deteriorado deixa Andrew preocupado pela reputação da marca SFC. Quero ver os bastidores, quero ver dentro das geladeiras como lidam com a comida, é seguro, eles entregam o produto corretamente, estão mudando a receita. Preciso saber, assim posso aprimorar o que já existe. Olá? E aí? O Asman está? Tá aqui. Olá, sou o Jim. Oi, como vai? Muito prazer. Muito prazer. Hoje, Andrew vai trabalhar com o dono e gerente Asman Ali, de 41 anos. Vamos comprar o que precisamos de mercadoria para hoje. Estou pronto para o que precisar. Estou aqui para ajudar. Asman acha que Andrew é um ex-engenheiro que quer abrir uma franquia de fast food. Vamos no meu carro? Sim, tá bom. Para evitar custos de entrega, Asman compra suprimentos no mercado local. Quantas vezes por semana precisa vir buscar mercadorias? É semanal ou diário? 1 ou 2 vezes por semana. Então fica com pouco estoque. É, sim. Isso promete ser uma boa experiência para Andrew. Atualmente, ele não tem controle sobre os suprimentos escolhidos pelas lojas britânicas. Há quanto tempo vem aqui? Ah, uns 10 anos. É o tempo que a loja está aberta. Compra do mesmo fornecedor? Isso mesmo. Vamos levar aipo, óleo, frango. Vamos por ali. Certo, vou pegar o óleo. Como sabe quando precisa trocar o óleo?
Quando ele fica com cor diferente, quando fica preto. Quero 3 caixas de frango Certo, fresco. tudo bem. E 2 caixas de Super Polo. Tem um certo tamanho que precisa? Tem tamanho certo sim, mas eles sabem que 1.300 gramas tem gosto melhor e cozinha muito bem. 2 pepinos. A higiene e saúde básica requer que a carne crua nunca entre em contato com outros alimentos. Certo. Tá certo. Muito bem. Obrigado, hein? E deve ser transportada em recipiente lacrado e em veículos apropriados para isso. É preciso ter muito cuidado. Deve ser muito mais fácil pedir para entregarem, não é? É. Ter várias bandejas abertas de frango na rua não é a forma ideal de entregar a comida. Legumes e verduras foram colocados junto com o frango e eu ia impedi-lo quando eu lembrei que não sabia disso ainda. Mas eu sei que não se deve fazer. É um perigo para o seu negócio e também para os clientes que frequentam. Eu espero que não seja assim na loja e espero que o alimento seja armazenado corretamente, mas até agora não está muito bom. Vou te levar para a cozinha primeiro. Depois vamos armazenar tudo no freezer. Na loja, o frango deve ser colocado diretamente no freezer. Onde vamos colocar o frango? Pode pôr aqui dentro primeiro. Certo. E depois retiramos a outra. A mercadoria antiga. E colocamos a nova embaixo. Colocar o frango cru direto no chão é uma violação enorme nas regras de saúde e segurança. Quando fica sozinho, a preocupação de Andrew aumenta. Tem alimento sendo armazenado no chão, então o frango fica em contato direto com os restos de alimentos. A 30 centímetros tem veneno de rato e também tem papelão no piso para sugar o sangue do frango. Bactérias vão crescer e depois, quando colocar a bandeja fresca em cima do papelão, vai transferir as bactérias para o frango fresco. O local todo de preparação é um desastre iminente. Contei uns 15 ou 17 problemas grandes. Cabos soltos, cabos elétricos no chão, reboco mal feito, tem buracos no teto, nas paredes, em todo lugar. Isso permite que insetos entrem no imóvel. Isso deve ser um problema, porque tem muito veneno de rato pelo chão. Soquetes elétricos próximos à pia molhada, totalmente fora das regras de saúde e segurança. É uma temeridade, porque com eles correndo esses riscos, eles põem em risco o meu negócio e a marca. Eles deviam saber as regras básicas de saúde e higiene. Eles têm os certificados. Por que não seguem? Por que não investem no restaurante? Por que não aprimoram o padrão? Enquanto a recessão está fazendo muitos restaurantes sofrerem, um local popular próximo de locais como Ocean Road em South Shields atrai muito comércio. Andrew quer descobrir por que a SFC decaiu tanto. Este é o Jim. Oi, prazer em conhecê-lo. Esses são meus funcionários. Muito prazer, muito prazer. O irmão mais novo de Asman, Amir, trabalha com ele desde o início. Quando abrimos a loja, o óleo, uma lata de óleo com 20 litros de óleo era R$ 8,50, agora é R$ 22,50. Uau, 150%. 150% de farinha de rosca, 25 quilos o saco. Custava R$ 3,20, agora está 58. Sinto como se nos espremessem pela garganta para nos tirar dinheiro. O que você faz a mais que a concorrência não faz? Família. A família Trabalho ajuda. com meu irmão há 3 anos, nos 3 primeiros anos. Enquanto estava ensinando, eu não ganhava uma moeda. A dificuldade chegou. Eles não investiram nada na decoração da loja. Eles vivem numa situação de sobrevivência, mas se não investirem na cozinha e tomarem cuidado com o que fazem, não terão mais empresa e não terão mais faturamento. Quinta-feira à noite. Ocean Road está cheia de possíveis clientes. Mas a SFC de Asman só atrai pessoas com moedas e não com dinheiro. Está bom aí? Tá bom. Tá bom? Tá. Faça isso na sua casa. Não. Então não faça aqui. Corta esses pedaços ou não? Ah, vem cá então. Nossa, tá Sai daí. maravilhoso. Ela chegou. Vem, fica com a gente. Não, me dá pra fazer. Para chamar clientes, Asman baixou os preços. Sua melhor venda é um hambúrguer por 99 libras, que dá apenas centavos de lucro.
Se os custos continuam subindo e vão subir, os preços continuam baixando, o que isso significa para a sua empresa e subsistência? Bom, na empresa temos que pensar como fazer para aumentar os preços. Quanto tempo pode sobreviver nessa crise se não fizer uma grande mudança? Eu não penso muito nisso porque precisamos achar um jeito. Que isso afeta? Porque você tem muitos membros da família aqui. Não afetaria uma família, mas sim 6, 7 famílias. Isso mesmo. Então... Afetaria meus irmãos, toda a nossa família. 30 membros da família dependem da empresa de Asman, deixando o Andrew numa situação difícil. A ética do pai dele, Arthur, era ajudar a família a dirigir as lojas, competir com as redes corporativas e sobreviver. Agora ele quer tirar completamente o negócio deles. Estou quase sentindo que vou brincar com a carreira das pessoas, sua sobrevivência e... O que eu faço? Ponho uma arma na cabeça deles e digo: vocês não têm mais a empresa porque não seguem procedimentos e métodos para lidar com alimento, de saúde, segurança e armazenamento. Tenho que proteger minha empresa e a sobrevivência da minha família. Se não me ouvirem, eu não tenho escolha. Eu tenho que dizer que o contrato já era porque podem me prejudicar. Andrew deixou seu pai cuidando do Reino Unido, enquanto ele cuidava do SFC no exterior. Voltar e achar padrões tão baixos é preocupante. Arthur me deixou um legado. Ele criou a marca, ele me deu uma oportunidade na empresa, mas também me deu uma das maiores dores de cabeça da vida. Andrew tem que considerar cancelar o contrato de Asman e denunciá-lo para a saúde ambiental. Mas antes de agir, ele recebe um convite para tomar chá com a família. Esse é meu irmão Ali, este é Jean. Muito prazer. Esse é meu filho Zahid, esse é o Jean. Olá, Zahid. Essa é a Siena. Este é Jean. Muito prazer, Siena. Esse é o meu pai. Olá, esse senhor. É muito prazer. O meu pai. Quantas pessoas tem na família? Quantos irmãos e irmãs? Somos 5 irmãos. Tenho 4 irmãos comigo, 5 rapazes e 3 irmãs. Nós 5 trabalhamos na SFC. Todos conhecem o negócio, aprendemos uns com os outros. Sua família toda tem uma forte ética de trabalho. Todos trabalham duro e trabalham junto. É. É uma boa equipe. É o lema da família. Faça a sua parte. Quando for trabalhar, trabalhe para viver. Não deixe de ajudar. Que bacana. Em 2003, meu pai viajou de férias para Bangladesh. Nessa época ele teve um AVC. Puxa vida. A saúde dele já não era a mesma. Ele é mais fraco do que era, senão ele estaria muito, muito bem para a sua idade. Meu pai também. Ele teve o segundo AVC há um mês. Sei. Isso nos dá um baque. Ele tem 77 anos, um pouco mais jovem que o seu pai. Ele diminuiu bem o ritmo. É difícil isso. Seu pai é um pouco mais novo, mas você é um pouco mais velho que eu. Meu pai é mais velho e eu sou um pouco mais novo que você. Eu sei que a situação pode ser bem difícil, mas é nossa vez de cuidar deles, não é? Exatamente. É um privilégio entrar na casa de alguém e conhecer a sua família. Eu me senti desleal em ir lá assim, porque estou me metendo em seu negócio. Me faz sentir muito mal, é claro. É difícil, o pior dia até agora. Muito obrigado até mais. Se cuide. Até mais. Tchau. Eu tenho um dilema enorme nas mãos. Preciso impedir o que eles estão fazendo, mas não sei como fazer isso. Undercover Boss. Andrew Withers, dono e diretor da rede de fast food Southern Fried Chicken, está trabalhando disfarçado em sua própria empresa. Hoje ele está indo para Sheffield. Uma vez a cidade foi um grande reduto com 10 deliveries no total, mas o número está em declínio. Andrew passou tanto tempo cuidando do SFC no exterior que não vem aqui há anos e não tem ideia de como estão as lojas em Sheffield. Eu não quero acabar com as lojas britânicas leais à marca, mas as que não seguirem as regras de higiene, saúde e segurança.
Eu disse que ia servir. Ficou boa. Estou de uniforme agora, pronto para ação. Ótimo. Na loja, há mais sinais de que as coisas estão erradas. Não é uma loja da Southern Fried Chicken. Não vejo nosso nome em lugar nenhum, nem logo, nem marca. Acho que perdi Imran como cliente. Andrew sabia que não tinha contato com as lojas britânicas, mas a total falta da marca SFC nos uniformes, embalagens, ingredientes é um grande choque. Você vai trabalhar aqui nos fundos. O serviço principal é empanar o frango. Muito bem. Cortar o frango, limpá-lo e atender os pedidos por telefone. É uma multitarefa. Uau, muita coisa. É o que tem para você. Isso é para os kebabs? Não, é para os espetos. Há 3 anos, Ishan tomou a difícil decisão de deixar a família no Afeganistão devastado pela guerra. Eu penso todo dia em homem-bomba ou em armas. Isso não é bom. Não é bom. Aqui eu estou a salvo. Todos estão a salvo na Inglaterra. Somos afortunados, mas nem sempre damos valor. Não percebemos como é duro para vocês. Ishan está poupando dinheiro para visitar sua família e parentes. Se você não tem família, não tem nada. É verdade. Tem que ajudar a família. É muito importante. Temos que fazer isso. Eles nos criaram, cuidaram da gente. Agora é a nossa vez de cuidar deles, não é verdade? Você acha que eles estão bem, seguros ou ainda estão preocupados? Isso eu não sei. Eu não posso dizer Você não nada. sabe? Infelizmente eu não sei. Eu ainda Você não sei sabe. nada. Para Ishan, o pior adeus foi para a esposa grávida. Quando a viu pela última vez? Eu nunca vi meu bebê. Nunca viu seu bebê? Não, quando ela nasceu eu estava aqui. Que triste. 3 meses depois de eu chegar aqui, ela nasceu. Precisa voltar para casa para vê-la. Assim que for possível. Que dureza. Quando eu era mais novo, viajava muito a trabalho e não pude ver meu filho crescer. Não vi seus primeiros passos, não o vi aprender a comer. Eu sei o que está passando. História incrível, como ele passa por uma situação difícil na vida, perde a família, mas consegue trabalhar e ainda sorrir. Cada dia é precioso para ele, para o novo bebê. A vida continua e mostra como pode ser difícil para certas pessoas. Andrew trabalhou por 3 horas e é a hora do intervalo. Quer uns pedaços também? Sim, vou experimentar. Sem querer se denunciar, ele está desesperado para saber de Imran por que não há traços da marca SFC. O que queria saber é como você chegou aqui. Era um negócio de família. A nossa família me ajudou. Eu e meu pai abrimos a loja há uns 15 anos. Infelizmente, meu pai faleceu há alguns anos, então todo o peso ficou nos meus ombros. A sua empresa faz parte de uma rede ou é independente? Não, somos independentes. Éramos da Southern Fried Chicken. Acho que já ouviu falar deles. Já. A SFC, anos atrás, era grande aqui na área de Sheffield. Mas tudo acabou. Não temos muito apoio da SFC para manter a marca. Certo. Então, nós resolvemos que não havia razão para continuarmos com a marca e decidimos, então, ter a nossa própria. Então, falta apoio de cima da SFC e isso fez você pensar em investir no seu negócio. Nós tivemos problemas com as máquinas, com o serviço de suporte. É preciso enviá-los para a sede para consertar e depois trazê-las. E não dá para fazer isso. Não dá mesmo. Precisa de alguém que venha consertar aqui. Senão perde dinheiro, né? Isso. Então você não teve apoio, certo? Não tivemos apoio e eu fiquei feliz em deixá-los. Notícias devastadoras. Só mostra que, pela nossa falta de comunicação e apoio, eles tiveram que seguir sozinhos. Acho que se não tivessem reformado e mudado a marca, a loja teria fechado. É uma decepção e mostra que preciso aprimorar a marca para, pelo menos, dar um serviço decente. Quando as máquinas quebrarem, que não sejam enviadas para outro lugar, alguém deve ir e consertá-las. Estou chateado com a nossa própria empresa. Não os mantivemos leais à marca Southern Fried Chicken e ele mudou. Vai ser difícil trazer a marca de volta, porque ele já tem 15 anos de experiência com seus clientes. Eles fazem o que querem. No entanto, temos muito conhecimento internacional que eles não têm em marketing e imagem. Como é feito o meu pagamento pelas 6 horas? Você ganha 6 libras por hora. 6 a hora, são 36 então? Muito bem, obrigado pela ajuda. Tudo bem. Espero que tenha ajudado um pouco, feito certo. Você gostou, né?
Você foi bem hoje. Fiz Você direito? foi muito bem hoje. Você me daria claro. a chance de trabalhar com você? Ah, eu daria. Daria? Claro. Muito obrigado. Obrigado. Gostei muito. Obrigado, senhor. Você terá sua filha nesse país logo, logo. Muito obrigado. Foi um fim decepcionante para a missão sob disfarce. Na volta para casa, ele encontra outra loja registrada na sede. Vejo a nossa logo, mas não vejo cartazes originais, embalagem, sinalização. Um dos piores marketings que já vi é o verde e vermelho. Pedaços de papel cortado à mão na parede, a pior forma de marketing possível. A loja está usando a logo e a marca SFC, mas parece muito depreciada. Andrew agarra a chance de ser um cliente em sua própria loja. Bom, é a pior que eu já entrei. Absolutamente nojenta e também imunda. Eles não sorriem, não me deram um oi, não agradeceram a minha compra, nada. Não cuidam do cliente. Eles acham que estão atendendo animais. Olha aqui. A cobertura está caindo, é gorduroso. Nem tenho vontade de experimentar, para ser franco, mas... sem gosto. Só farinha e sal, não tem nenhum dos ingredientes originais no produto. Foi frito aberto, por isso a gordura. Arthur ficaria enojado. Ele não daria isso para o cachorro. É nojento, gorduroso, é uma porcaria mesmo. Não me surpreende que esteja vazio. Quem ia querer comer aí dentro? Isso leva meu nome. Isso é um insulto a mim e ao meu pai. Uma desgraça. Podemos deter essa aqui. Podemos cancelar, entrar na justiça. Só o que preciso fazer é ter detalhes, o endereço, enviar uma carta do advogado para tirar meu nome. Undercover Boss. Eu acho que a maior dificuldade que eles têm é entender que o processo começa com eles. Como é que vocês lidam com as esposas de vocês em situações de estresse? Vai assim, vira tudo. Para, brecou. Qual é a raiva que você tem, o que faz com que você haja dessa maneira? E eu quero agora a Ana mulher. Assim não, machuca. E você... Undercover Andrew Withers, dono e diretor da rede de fast food Southern Fried Chicken, passou os últimos 5 dias trabalhando disfarçado em seu próprio negócio. Faltou contato com as lojas. Sei mais do que acontece em nossas lojas na Sibéria do que em South Shields. Eu estou bravo comigo porque as abandonei por muito tempo e deixei chegar a esse estado. Agora Andrew tem que relatar para o conselho da sede. Tenho notícias chocantes para vocês. Como sabem, estive nas ruas na última semana e o que eu vi foi horrível. Temos que fazer grandes mudanças na filial do Reino Unido ou não existiremos mais. Os funcionários que trabalharam com Andrew foram chamados na sede, mas eles não sabem o porquê. Quanto mais eu penso, mais nervoso eu fico. Eu tô ficando agora, para ser franco. Eu não sei se me reconhecem ou não. Vou ser honesto, meu nome não é Tim. Entendi. Sou Andrew Withers e sou o diretor administrativo da Southern Fried Chicken. Os irmãos Asmon e Amir Ali de South Shields dirigem sua SFC há 10 anos. Trabalhando lá, Andrew viu uma loja deteriorada com preços muito baixos e um desastre na saúde, segurança e higiene. Eu os trouxe aqui hoje. Ao mesmo tempo que minha jornada foi inspiradora, também preciso falar sobre as coisas ruins. Quando entrei na sua loja, me pediram para colocar o frango em caixas no chão. Isso não segue as normas de saúde e segurança e perto de veneno de rato. No chão? Eu não estava lá. Se puserem tomadas perto da pia e depois pôr a mão na água, vai matá-los. São questões importantes de segurança que devem ser tratadas.
É uma época bem difícil. Nos primeiros anos foi ótimo, mas depois, eu não sei, tivemos muitos problemas altos e baixos. O que podemos fazer? Gosto muito de vocês. Admiro o jeito que cuidam do seu pai, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar do meu pai desde o AVC dele. Vocês estão entrando num buraco e não sabem como sair. Deixem que eu ajude vocês a saírem, porque eu não quero que ninguém morra na nossa loja. Preciso de garantias que vão deixar a área de preparação segura. Se quiserem fazer isso para mim, estou disposto a colocar vocês dentro das regras de saúde e segurança. Por todos vocês, seus funcionários, estou disposto a pagar por tudo. Vou redecorar sua loja. Pagarei 50% dos custos até o valor de 10 mil libras. É muita gentileza sua. Se vocês concordam, então eu posso ajudá-los. Tá. Muito obrigado. Obrigado por virem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oferta. É excelente. Sempre achamos que, embora fosse da SFC, estaríamos completamente sozinhos. Tínhamos que nos virar, aceitamos de braços abertos. Vamos fazer o que pudermos na loja, subir o nível. Vai ser bom. Muito bom. Na loja de Imran, em Sheffield, Andrew conheceu o ajudante de 22 anos, Ishan Khan, que deixou a família no Afeganistão devastado há 3 anos. Fiquei muito comovido com a sua história e como você sente falta da sua filhinha que chegou agora no mundo, né? E você não a conhece. Isso é muito triste. Obrigado, senhor. Obrigado. Me fala da última vez que você viu sua mãe, porque você disse que ela ajudou você a vir para a Inglaterra. Eu vi a minha mãe pela última vez há 3 anos. Há 3 anos. Porque eu parti em 23 de março de 2008. Quando foi a última vez que viu a sua filha? Bom, a minha filha, ela está no Paquistão nesse momento. E eu ainda não a conheci. Você nunca a viu? Não, ela nasceu depois que eu cheguei e agora está no Paquistão. Eu não vejo a minha esposa há 2 anos. Quase 2. Eu queria ajudá-lo. Não sei se posso ajudar, mas gostaria de dar uma passagem para você ver sua família. E gostaria de cobrir os custos da viagem. Obrigado, senhor. Obrigado. Espero que continue tudo bem e tenha a oportunidade de ver sua família. E espero que encontre sua mãe. E Obrigado, desejo senhor. seu bem. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Qual é o nome da sua filha? Salmahan. E sua esposa? Mariam. Mariam. Minha esposa é Marie, parecido, né? Mariam. Eu acho que é o mesmo nome até, porque muitas pessoas confundem, né? Mariam, é bem parecido, né? Tem mais coincidências entre nós do que pensa. Eu também acho. Eu tô feliz, eu tô seguro, eu tenho muitos amigos, mas amigo não é família, amigo não é parente, sabe? Sangue é muito importante. Muito obrigado. Obrigado senhor. Por vir até aqui. Eu ainda não acredito que eu falei e conheci o dono de uma grande empresa. Eu tô muito feliz. Eu vou ficar feliz por toda a minha vida, por ter falado com ele. Não sei se me reconhece ou não. Você é o Tom? Não, eu era o Jim, da sua loja. Tenho algo para lhes dizer, tenho que ser honesto, meu nome não é Jim. Tá certo. Sou Andrew Withers e sou o diretor administrativo da Southern Fried Chicken. Ah, meu Deus. Eu não te reconheci, eu não reconheci ele, não. Eu pensei, é ele ou não? Na loja com Sam Mazar, Pavaskan e Hitchin, Andrew ficou frente a frente com o desafio de servir seus produtos para clientes bêbados. O que tive que fazer na sua loja foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Verdade? Fiquei muito impressionado com o jeito que vocês lidam com clientes difíceis, alguns bravos, outros bêbados. Eu queria correr para fora em muitas ocasiões. Tentamos o melhor, temos muita experiência, mas eu não acho que fomos tão mal assim naquela noite. Não, eu acho que vocês são a confiança da nossa empresa. Eu acho que é porque nós gostamos do que fazemos, para ser honesto.
Eu vi certos problemas operacionais. Vi o frango ser empanado dentro da pia num momento porque não davam conta e não tinha espaço definido para fazer isso de forma adequada. Podemos intervir em algumas áreas e ajudá-los a ter um fluxo melhor para o cliente. Mas o serviço do balcão não posso criticar. Obrigado. Obrigado. Queria que o pessoal da sede fosse à sua loja para ser treinado por vocês pessoalmente, porque sua experiência é inestimável. Verdade? Certamente. Nós ficaremos muito felizes em ajudá-los. Agora, eu queria mostrar a nova marca como ela está hoje. E tenho algo já preparado para vocês, se me acompanharem até a sala de exibição. Totalmente diferente do que estamos acostumados, né? Fotos bonitas, grandes, sem muito texto. É muito mais fácil, eu acho, quando está lidando com isso, tentando decidir o que você quer. Essa é a sua loja. Não sei se a reconhece. Claro, reconheço, certamente. Fiquei tão impressionado com o que trouxeram para a marca que quero ajudá-los. Quero lhes dar a marca de novo e quero saber o que acham do que fizemos por vocês. Vou pôr a mão no bolso e dar a vocês 13.000 libras para remodelar toda a sinalização e imagem. Mover o balcão para frente, reformar a cozinha, trocar o forro e pôr novos móveis. E é assim que gostaríamos que ela ficasse por dentro. Meu Deus. Uau! Ficariam felizes com a minha oferta de mudança? Querem se atualizar? Muito obrigado. É só o que eu posso dizer. Nossa. Vai ficar muito melhor, com certeza. Eu fiquei emocionado. Eu não sei o que dizer. Isso é inacreditável pra gente, pra ser honesto. Ser reconhecido pelo que fazemos e trabalhamos muito. Não é fácil. Não é nada fácil, como você mesmo viu lá. Nós damos 100%. Vamos ter um futuro brilhante. Quem sabe juntos, como parceiros. Queria muito apertar a sua mão de novo. Obrigado pelas palavras. É muito gentil. Obrigado. Quando você pensa o que sempre dá para a empresa e no que tem que abrir mão, é muito difícil e às vezes consegue sentir que vale a pena, sabe? E vir aqui agora e ser elogiado assim e fazer um negócio desses com o diretor vale muito a pena, não vale? Hein? Um sonho realizado. O que eu aprendi é não ser complacente, não ignorar os donos das lojas, não tratá-los só como números. Eles são pessoas reais. É uma experiência muito, muito pessoal. Foi uma semana muito emotiva para mim, muito difícil. E às vezes foi até de partir o coração. No próximo episódio, o cuidado animal da Blue Cross. Vindo de um plano de negócios pragmático, a chefe vai colocar a mão na massa. O veterinário já vai atender. E se comove com o que vê. Ouvi-lo chorando é muito triste.